Filipa Rodrigues é a candidata do LIVRE à Câmara Municipal de Penafiel nas próximas eleições autárquicas. Pela primeira vez que o partido se apresenta a eleições no concelho de Penafiel, Filipa Rodrigues vem-nos falar do projeto que lidera e das mudanças que quer operar no concelho de Penafiel. Filipa, obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Começaríamos por aí. É um partido que se vai apresentar pela primeira vez a votos. O porquê de avançarem agora com esta candidatura? Não é? Pronto, esta candidatura surgiu em consonância com o nascimento do LIVRE em Penafiel. Nós criamos em fevereiro o Núcleo Territorial Intermunicipal do Val Sousa, onde se inclui Penafiel, aqui Passos de Ferreira, Paredes, Lousada e Felgueiras. E logo que nós formamos o núcleo, fomos logo confrontados com a possibilidade de haver primárias para as autárquicas. Nada fazia prever que tivéssemos logo eleições legislativas, o que interrompeu aqui um bocadinho o processo das primárias das autárquicas, que só retomamos depois das eleições legislativas. Eu vou ser sincera, eu não fazia questão nenhuma de me candidatar, não era esse o meu projeto. Só que os resultados do LIVRE, nas últimas eleições, vieram mostrar-nos que de facto nós temos uma palavra a dizer no país e que se calhar estava na altura de nós começarmos a entrar no terreno do poder local, porque nós temos ideias um bocadinho diferentes, temos um processo de eleição dos candidatos também muito diferente, não é? Porque não é a estrutura do partido que escolhe os candidatos. Eu fui escolhida porque me candidatei a umas eleições primárias e fui essencialmente aprovada por membros e apoiantes do LIVRE. E não fui escolhida por uma estrutura partidária. E, portanto, nós no LIVRE, os nossos candidatos, eu e o Luís, neste caso, que é o candidato à Assembleia Municipal, fomos escolhidos pelos nossos pares, o que, por um lado, nos traz mais responsabilidade, obviamente, mas também nos dá uma coisa muito boa, que é liberdade para pensar no município, para pensar em projetos novos para a cidade e para as freguesias, e não estamos muito presos àquilo que é a máquina partidária, porque a nossa máquina também é pequenina, não é? E nós temos feito um trabalho, nós queremos fazer um trabalho de proximidade com o cidadão e com as pessoas. E temos essa liberdade para o fazer. Ou seja, a Filipa chega a esta liderança porque se propõe, porque entende que sim, que é um espaço que tem dentro do partido. Sim. Ou seja, outra coisa que eu sinto muito confortável no LIVRE. Eu sempre tive alguma intervenção política, não é a minha estreia, mas eu sinto muito confortável no LIVRE, até porque o LIVRE tem uma coisa que eu não vi ou não vejo noutros partidos, que é dar a mesma voz às mulheres que dá aos homens. Nós temos exatamente o mesmo espaço. E eu, como sou, assim, desde pequena, uma defensora acérrima dos direitos das mulheres, sempre gostei de ter voz e sempre gostei de dizer aquilo que eu penso, em todas as dimensões da minha vida, até na vida profissional. E entendo que Penafiel que precisa disso, que precisa de alguém que venha um bocadinho mais liberta de uma carreira política que eu não tenho, não é? Eu tenho carreira profissional, tenho uma vida pessoal preenchida, mas não tenho digamos assim, a carreira política que os outros candidatos têm. E estou mais liberta para falar de determinados assuntos e determinados temas, e isso deixa-me confortável. E acha que isso a distingue e pode merecer a confiança dos penafidelenses? Olha, desde logo distingue de ser mulher, porque de facto nunca houve muitas candidatas mulheres à Câmara de Penafiel. Eu não quero dizer que as mulheres que são melhores que os homens, não é nada disso. É dizer que uma candidata mulher pode ter uma atitude diferente, não é? Na gestão dos destinos de um concelho. E há poucas. E, portanto, eu sinto-me orgulhosa de ser a primeira candidata do LIVRE mulher ao município de Penafiel. Pronto. Isso é uma das coisas que me distingue. E depois o próprio partido, não é? Porque o próprio partido funciona de uma forma muito colaborativa. Nós somos uma equipa, e eu não estou a dizer isto só de uma forma teórica, nós somos mesmo uma equipa, nós fazemos tudo em conjunto. Nós temos grupos de WhatsApp, nós trabalhamos com e-mails, nós estamos sempre a falar uns com os outros, de forma a conseguir, já em breve, apresentar um programa
com ideias que nos distingam de alguma forma do que tem sido feito e que preencham algumas lacunas que nós já detectamos que em Penafiel que de facto existem. E é para aí que nós vamos trabalhar. Muito bem, falaremos delas entretanto. Sim, Estamos a falar de um concelho sim. que tem mais de 2 décadas de governação da coligação Sim. Penafiel Quer. O LIVRE acredita que pode inverter esta realidade? É assim, nós quando nos candidatamos para ganhar, não é? E para ser eleitos. Isso aí é um ponto assente. Quer para a Câmara, quer para a Assembleia Municipal. Nós candidatamos com uma equipa que nós consideramos que é possível eleger. Pronto. Eu não gosto muito de falar sobre o passado, nem criticar o que foi feito, não quero entrar em polémicas partidárias, não é esse o papel do LIVRE nesta fase da sua existência em Penafiel. O que eu vejo foram 24 anos em que esteve uma coligação, PSD-CDS, no governo. Foi feita muita coisa, obviamente, mas também foi feita muita coisa no país inteiro, não é? Até a conjuntura assim o permitiu, os fundos europeus também assim o permitiram. O que eu acho é que houve muita coisa que foi feita, e vou dar 2 exemplos concretos, que foi feita de forma muito tardia. Por exemplo, o ponto C, não é? Que é agora um dos ex-libris de Penafiel, o Centro Cultural. Porquê é que só ao fim de 23 ou 22 anos é que existe? Tivemos 20 anos sem um local para acolher a cultura, certo? E os espetáculos. Esta situação do Centro da Mobilidade, dos transportes, à beira da estação de Caminho de Ferro, porquê é que só foi feita agora? Há imensos anos que os penafilenses andam a reclamar uma ligação efetiva entre a estação de Caminhos de Ferros e o centro da cidade, que é uma lacuna. Até os estudantes, as pessoas mais velhas que vêm para a cidade porque querem resolver problemas, sei lá, no tribunal ou querem ir ao centro de saúde, nunca tiveram essa ligação. Surgiu agora, 24 anos depois. Eu acho que é bom, ainda bem que existe, não estou a criticar, ótimo, excelente. Só que peca por tardio. Pronto, e queria dar estes dois exemplos, que muitos outros haverão com certeza, mas acho que estes 2 são assim os mais emblemáticos nesta altura, perceber porque é que demorou tanto tempo. Em jeito de balanço, não foi tudo mal feito, mas houve coisas que deviam ter sido feitas Claro, e muitas coisas que ainda falta fazer, obviamente, e vamos falar mais à frente, se calhar. Muito bem. Tratando-se de um partido que vai pela primeira vez a votos, qual é o vosso objetivo eleitoral? O nosso objetivo eleitoral em que medida, Mónica? O que é que pretendem? A Filipa lidera uma lista à Câmara Municipal, o Luís Vieira será o candidato à Assembleia Municipal. Sim. Vão apresentar candidaturas às freguesias? Qual é o vosso objetivo? Eleger um elemento na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal já me dizia que concorrem para ganhar, com essa perspectiva. Claro, então, sim, com essa perspectiva, sempre com essa perspectiva, de ganharmos o que for possível. O nosso objetivo, eu vou dizer, o meu objetivo, da nossa candidatura, em primeiro lugar, foi constituir uma equipa muito sólida. E posso dizer aqui outra coisa, que eu acho que devemos ser as únicas listas que nós somos totalmente paritários. Nós temos metade de mulheres e metade de homens. É assim que funciona no LIVRE e é assim que funciona no LIVRE de Penafiel. Também vou dizer outra coisa que quero deixar para as pessoas perceberem. Fala-se muito da dificuldade em que as mulheres participem politicamente. Eu não senti essa dificuldade, vou ser sincera. Eu até tive que deixar senhoras de fora porque já não tinha lugar para elas, ou porque elas, entretanto, nós já tínhamos listas constituídas e elas apareceram, interessaram-se e, com certeza, daqui a 4 anos teremos mais candidatas mulheres. Em relação à situação das juntas de freguesia, o nosso processo de primárias acabou muito tarde, por causa daquilo que eu já disse, da questão das legislativas ter atrasado o processo. E nós tivemos, efetivamente, 1 mês e meio para preparar as listas. Foi o tempo que nós tivemos e conseguimos fazer para a Câmara e para a Assembleia Municipal, o que nos deixou muito satisfeitos. Para as juntas é mais difícil, porque precisávamos de mais tempo para ir às freguesias, porque nós temos membros na lista de várias freguesias. Temos de Irivo, temos de Bostelo, temos de Guilhufo-Roa, temos de Santa Marta, pronto, nós temos de Lagares, nós temos gente de freguesias, mas era preciso estar mais tempo nas freguesias, conhecer mais gente e perceber quem é que está interessado no projeto do LIVRE. Também posso dizer outra coisa, que é, no tempo que me deu a finalização das primárias
e hoje, ou até ontem, nós temos tido imensas inscrições de novos membros no livro de Penafiel, o que é uma coisa que me deixa muito satisfeita e com a esperança de que no futuro nós vamos ter candidatos às juntas de freguesia. Abre-se agora uma porta para daqui a 4 anos o livro ter Mónica, capacidade de apresentar listas às juntas. Sim, porque o nosso compromisso o nosso trabalho não vai acabar no dia 12 de outubro, independentemente de quem nós elegermos. Nós estamos cá desde fevereiro só. Pronto, já conseguimos fazer uma lista à Câmara e uma lista à Assembleia Municipal. Parece que não, mas já é uma conquista muito grande. E o nosso trabalho não vai terminar quando terminarem as eleições. Nós vamos continuar, nestes 4 anos, a fazer com que o livro, em primeiro lugar, seja conhecido em Penafiel. E que as pessoas que integram o livro sejam conhecidas também pelo resto da população. Que as nossas propostas cheguem aos ouvidos de toda a gente. Também vamos usar um bocadinho as redes sociais, porque, mal ou bem, o livro também se foca muito nos jovens, não é? E os jovens têm muita identificação connosco e com as nossas prioridades. E, portanto, eu acredito, sinceramente, mas acredito mesmo, não estou a brincar, que daqui a 4 anos nós vamos ter listas a quase todas as juntas. Se não for a todas, mas vamos tentar, pelo menos. Quem vai acompanhar a Filipa na variação? Quem é esta equipa? Olha, é uma equipa muito, como é que eu ia dizer, muito diversificada. Nós temos o Paulo Luz, que é professor do 2º ciclo e que é uma pessoa que se dedica muito a pensar estas questões da educação e das escolas. Depois temos também outra professora do 1º ciclo, porque é diferente, não é? A educação do 1º ciclo não é igual, as necessidades do 1º ciclo não são iguais às do restante ensino. Temos também eu agora estou aqui a pensar na ordem, mas isso também não é importante. O que é importante é as pessoas em si. Temos também a Inês Sousa, que é assistente social e, portanto, está muito vocacionada para esta área da dimensão social. Também tem muito conhecimento na área dos fundos comunitários e, portanto, é uma pessoa, é jovem ainda, acabou de ser mãe, portanto, está assim numa fase esplêndida da vida dela e que também está muito comprometida connosco. Temos também a Isabel Silva, que é da área da informática, é professora também, e que é de Penafiel, que já é assim uma pessoa mais madura, porque a nossa equipa tem desde a Ema, que tem 19 anos, até a Isabel, que tem 56. Portanto, nós temos aqui uma equipa muito equilibrada. Depois também quero falar do Luís. O Luís também faz parte, e ele haverá de ter o seu tempo de antena para explicar também o projeto relativamente à Assembleia Municipal. O Luís é arquiteto, também é professor, mas é arquiteto e, portanto, vai nos ajudar muito na questão do urbanismo, do ordenamento do território. Também temos o Filipe Silva, que é de Rio Mau. Vamos conseguir uma pessoa de outra freguesia e que tenho muito orgulho que ele esteja connosco. E ele é engenheiro civil e vai nos ajudar também muito a perceber a parte das obras municipais. Pronto. Este é o nosso corpo, sim, o nosso núcleo que entra agora para trabalhar um bocadinho o projeto Penafiel, do livro de Penafiel. E o que é que pretende este núcleo mudar em Penafiel? Pronto, nós temos várias medidas, eu não vou estar agora aqui a falar de todas elas porque nem temos tempo, mas há aqui 2 ou 3 áreas que eu acho que é importante falar. A questão da mobilidade, eu acho que é transversal a todos os candidatos, esta preocupação com a mobilidade. Aquilo que eu já falei um bocadinho há bocado, que é a falta de ligações que Penafiel tem relativamente à estação de caminhos, à estação de comboio, não é? Para o centro. Para o centro e para os diversos serviços, para o hospital, para o centro de saúde. E nós gostávamos que houvesse eu vou dar só este exemplo. Nós gostávamos que houvesse uma linha, nós chamámos-lhe a linha do perímetro urbano, não sei se é esta a terminologia correta, mas é assim que nós lhe chamamos, que fosse uma linha permanente e circular, que andasse sempre desde
a estação, a ligar ao hospital, a percorrer a cidade, para as pessoas poderem ir à Câmara, à Segurança Social, ao Centro de Emprego, ao Tribunal, a todos os serviços, que fosse lá acima ao Centro de Emprego e que andasse sempre a fazer esta... Há municípios que já têm essa linha, não é? A chamada linha de perímetro urbano, e nós achamos que em Penafiel, já se fala disto há imensos anos, é outra coisa que peca por tardia, não é? Isto já devia existir há muitos anos. Pronto, isso é uma das coisas que nós, uma das nossas ideias. Outra é a questão das acessibilidades. Aquilo que as pessoas se queixam muito é, principalmente quem tem familiares em cadeiras de rodas, é que não consegue ir com as pessoas a alguns sítios sem grande dificuldade. Porque não há rampas, porque não há passeios em muitos casos. Pronto, estamos a falar também das freguesias, não é? Nas freguesias os passeios são uma lástima, como sabe, também vivo numa aldeia, portanto, como eu, e pronto, e é um drama. Isto são algumas coisas na área da mobilidade que nós, algumas das nossas preocupações, mas também a própria distância entre as freguesias, que é muito dispar, não é? Olha, eu utilizo os transportes públicos todos os dias, porque eu vou para casa de autocarro. E uma das coisas, eu sou utente, portanto, eu acho que falo por, não é? Com conhecimento de causa. E aquilo que mais queixas eu ouço das pessoas, porque eu vou com as outras pessoas, é os horários, não há disponibilização de horários em lado nenhum. As pessoas andam perdidas, nunca sabem a que horas é que passam os autocarros. Temos uma estação de mobilidade fechada em Penafiel, nunca percebi muito bem porquê. E depois é as próprias estações. Pronto, nas aldeias, em muitos sítios, nem sequer há estações, não é? As paragens, exatamente, as paragens de autocarros. E aquelas que existem, uma pessoa está exposta ao frio, está exposta à chuva, está exposta a um calor tórrido e não tem condições nenhumas para estar ali. Pronto, isso é daquelas coisas, aquelas cavalos de batalha, porque às vezes parecem assim medidas muito pequeninas, mas que impactam na vida das pessoas. Se impactam na minha vida, não é? Na minha vida diária, também impactam na vida de outras pessoas. Depois gostava de falar também de outra área que me é muito cara e que me preocupa cada vez mais. E eu vou dizer porquê. Que é a questão da violência doméstica, dos direitos das mulheres, da sua participação cívica e política e das minorias também. Mas eu queria focar aqui até um bocadinho antes na questão das mulheres. Que é, como nós sabemos, a nível nacional, a violência doméstica é um problema, não é? E a violência contra as mulheres e a violência no namoro é um problema ainda mais grave, a meu ver. Nós estamos a retroceder um bocadinho. Pronto, os discursos têm retrocedido um bocadinho nos direitos das mulheres, como nós temos assistido, esta coisa da amamentação. Isto são pequenas coisas que depois vão tornar-se maiores. Nós sabemos como é que isto funciona, não é? Também não somos alheios ao discurso de extrema-direita que temos assistido contra estas questões. No caso da violência doméstica, nós já temos algumas estruturas de atendimento nos municípios, e neste caso no município de Penafiel. Mas não me parece que seja suficiente. Nem estou a dizer a nível de quantidade de técnicos, nem nada, mas eu acho que nós temos que, nesta fase, apostar na quebra do ciclo de violência, e é nos jovens. Porque estes ciclos de violência, de facto, começam porque os jovens normalizam, como vêm em casa muitas vezes, não é? Como estão habituados àquele ciclo de violência, normalizam a violência contra as namoradas e futuras mulheres, e isto é uma coisa que se vai passando de geração a geração. E eu acho que isto tem que ser quebrado definitivamente. Pronto. Outra área que para mim é essencial nesta fase. Nós temos uma população envelhecida, isso nota-se muito, por exemplo, nas aldeias. Eu posso lhe dizer que na minha rua só há uma criança, que é a minha filha, que tem 13 anos. O resto é tudo adultos e já reformados, não é? Pronto, pessoas mais velhas. E o que é que acontece? A nossa geração, a minha pelo menos, chamada geração sanduíche, não é? Agora se costuma dizer... Nós temos que dar apoio quer aos nossos filhos, que ainda são pequenos, quer aos nossos pais e aos nossos sogros. Eu tenho uma situação pessoal, o meu sogro está numa situação dessas e não é fácil. Que é esta questão dos cuidadores informais. Os cuidadores informais cuidam de outras pessoas.
de idosos, de filhos com deficiência, de pessoas com algum déficit físico, não é? E eles também precisam de ser cuidados. E eu acho que isso é uma das lacunas que eu noto no Conselho de Penafiel. Nós queremos cuidar dos cuidadores, é esse o nosso lema. Nós queremos propor apoios, quer a nível de apoio psicológico às pessoas que cuidam dos outros, e eu conheço muitas que precisam e que depois não têm... Porque depois é tudo muito fácil, vai ao psicólogo e resolves tudo. Mas os psicólogos custam dinheiro, não é? E ter uma pessoa em casa custa dinheiro. Adaptar as casas a pessoas que não têm mobilidade custa dinheiro. E não há grandes apoios para isso, não é? As famílias ficam um bocado entregues a si mesmas. Pronto, e essa é uma das áreas em que nós queremos muito intervir e muito apresentar propostas para ajudar as pessoas a cuidar melhor dos seus familiares muito queridos, não é? Depois há outra coisa que eu noto, até na aldeia onde eu moro em São Martinho de Recesinhos, e lá também já noto a chegada de pessoas diferentes, de imigrantes, não é? Pronto, eu julgo que nesta fase, em Penafiel vê-se muita gente, há a necessidade de criar um gabinete local de apoio à imigração. Um gabinete que passe pelo apoio a estas pessoas, para as integrar, para as acolher, para lhes mostrar como é que se vai à Segurança Social fazer, sei lá, inscreverem-se na Segurança Social, como é que tiram o número de contribuinte, e mais que isso, ensinar-lhes a língua. Eu lembro-me que há uns anos, não foi há muito, não é? Na altura da guerra da Ucrânia, vieram muitos ucranianos para Penafiel. E eu tenho uma amiga que é ucraniana. E ela, quando vieram os familiares dela, o que ela dizia muitas vezes é que, de facto, eles tinham muita dificuldade era na adaptação à língua, porque, de facto, é uma língua completamente diferente. Por que não termos cursos específicos para os imigrantes que vêm para Penafiel? Para garantir que eles se integram melhor na nossa sociedade. Isso é também uma das nossas propostas que vamos também trabalhar. Depois, queria falar um bocadinho de projetos intergeracionais. Como eu já disse há pouco, nós temos uma população envelhecida, mas isso é nacional, não é? Pronto, é da nossa realidade nacional. E há projetos muito interessantes intergeracionais que nós gostávamos de propor, nomeadamente projetos artísticos, desportivos, culturais, em que os alunos, isto comprometendo sempre o município numa posição de mediação, obviamente, entre escolas, associações, infantários, lares de idosos, e promover esta articulação e promover projetos em que inclua, por exemplo, crianças do infantário e utentes de um lar de idosos. Porque não? Muitas vezes são os avós destas crianças, não é? E se calhar gostavam de estar mais tempo juntas e conviver e fazer mais atividades. A questão dos projetos artísticos também é assim um projeto que também é muito caro aqui ao meu amigo Luís Vieira, porque ele também é da área artística, que é permitir que os idosos tenham acesso à arte, mas num projeto com alunos, por exemplo, dos cursos artísticos da secundária. Por que não? Isto também, não é? Há aqui depois é combater o isolamento, é combater o envelhecimento e é aproximar as pessoas, porque é isso que no fundo é essencial. Pronto, eu queria falar só mais de uma questão, sim, porque eu falo muito, eu peço desculpa, eu falo muito quando eu começo, que me é mesmo muito querida, porque eu sou da área de humanidades. Eu agora estou a tirar outra licenciatura na área de humanidades, das literaturas, das línguas, e essa é a minha paixão. E eu tenho esta ideia já há muitos, muitos anos. E acho que agora, com esta candidatura, que eu posso lutar para conseguir isto, que é a questão das bibliotecas colaborativas e das bibliotecas nas juntas de freguesia. Nós temos a Biblioteca Municipal de Penafiel e tem o bibliomóvel, e muito bem, pronto, tudo bem. Mas o nosso projeto é que cada junta de freguesia tenha uma biblioteca. Se não for da responsabilidade da junta, pelo menos que seja uma biblioteca colaborativa, ou seja, muitas vezes até organizada e gerida pelos próprios municípios, pelos próprios fregueses, não é, neste caso. E isto como é que... depois não há dinheiro. Há dinheiro. Há sempre dinheiro. Até porque nós podemos promover
o mecenato com as empresas locais para fornecer algum dinheiro para as estantes, para aquilo que existe, e depois recorrer muito à doação de livros, que é isso que se faz em muitos sítios, e eu acho que aqui que também era aplicável, era interessante. Isto porquê? Porque depois podíamos promover, mesmo dentro das juntas de freguesia, ou noutros locais que se entendessem viáveis, sessões de leitura também com as pessoas. A leitura está muito esquecida na política, me parece. Agora eliminaram o Plano Nacional de Leitura, não é? Como toda a gente sabe, e eu acho que se calhar está na hora de fazer um plano local de leitura, por que não? Até porque nós temos alguns escritores até do território, não é? De Penafiel e aqui à volta, e é a terra da escritaria, por que não fazer alguma coisa dedicada à leitura, à literatura neste âmbito? Pronto, estes são assim os nossos projetos, aqueles que eu gosto, que eu abraço com mais entusiasmo. Temos outros, por exemplo, para os estudantes universitários. A queixa que mais me fazem é: não temos apoio ao arrendamento. Como sabemos, quando um filho vai para a universidade, não é propriamente a propina que assusta, é mais quanto custa um quarto, não é? E toda a outra despesa. Porque não promover aqui um incentivo, que a Câmara desse um incentivo às famílias para ajudar no arrendamento a estes estudantes? Por que não? Por que não aumentar as bolsas de estudo para estudantes universitários? Porque é importante que as pessoas saiam e que vão estudar, não é? Para depois trazerem conhecimento para o território, para o nosso território, para as nossas freguesias, para o nosso concelho, e podermos ter um concelho desenvolvido, alicerçado em conhecimento. Acho isso importante. Estas são assim as áreas em que nós vamos tentar fazer a diferença. E eu acho que vamos conseguir. Muito bem. E qual é a estratégia que vão seguir para esta campanha? Falava-me há pouco das redes sociais, que iam apostar um pouco nas redes sociais. Qual será a vossa estratégia? Olha, a nossa estratégia passa em primeiro lugar por gastar muito pouco dinheiro. Pronto. Primeiro porque nós somos um partido pequeno, e depois também porque eu pessoalmente considero que não há necessidade de gastar muito dinheiro numa campanha eleitoral. Nós queremos é falar com as pessoas, portanto nós vamos andar aí pelas freguesias a falar com as pessoas, essencialmente. Nós já não temos muito tempo, como eu disse há pouco, a nossa campanha vai ser curta porque começamos um bocadinho mais tarde que quase todos os outros candidatos, mas isso não nos vai impossibilitar de ir aos sítios que nós consigamos, falar com quem esteja disponível para nos ouvir e trazer muitas ideias dessas para a nossa candidatura. Nós vamos também fazer uma coisa que o livro tem esta coisa que é de se abrir muito à sociedade civil e à participação de todos. E nós, nas nossas redes, em breve, já vai ser para a semana, portanto já posso dizer que isso se vai concretizar. Nós vamos abrir uma espécie de não sei como lhe hei de chamar, mas não é uma plataforma, mas é um canal de comunicação em que as pessoas vão poder enviar-nos os seus contributos para nós incluirmos também nas nossas linhas programáticas. Nós já temos muitas estabelecidas, mas estamos sempre abertos a incluir mais, e isso vai se manter durante 4 anos. Ou seja, nós não vamos fechar isso quando acabar a campanha. Nós vamos querer ouvir as pessoas durante todos os 4 anos até às próximas eleições, para podermos incluir essas ideias todas. Pronto, e basicamente a nossa estratégia de campanha vai ser essa, porque, como disse, nós não temos muito tempo, os nossos meios são escassos, nós não queremos gastar muito dinheiro, e acho que com isso que vamos conseguir chegar às pessoas, que isso é que é importante. Qual é o maior desafio que vai enfrentar nesta campanha? O tempo. O maior desafio é o tempo, porque eu, relativamente às pessoas que têm comigo, não tenho qualquer problema, confio nelas plenamente, sei que estão preparadíssimas para os desafios que aí vêm. Relativamente à minha preparação pessoal também para este embate, eu sinto-me também muito confortável, até porque eu tenho alguma experiência como funcionária autárquica, não é? Eu trabalhei 10 anos num município, numa Câmara Municipal, e já tenho também 10 anos que trabalho na Comunidade Intermunicipal. Eu conheço o concelho todo, conheço as freguesias todas e sei como é que uma Câmara, quais são as competências. Pronto. O nosso maior desafio, de facto, é o tempo. Nós não temos muito tempo para falar com toda a gente, mas é como também já referi,
várias vezes, o nosso projeto vai ser um projeto permanente, não é? Não se vai esgotar aqui, portanto nós vamos esticar, não vou dizer a campanha, mas o nosso trabalho vai ser contínuo e vamos continuar sempre aí a ouvir as pessoas. Muito bem. Porque é que as pessoas devem confiar na Filipa Rodrigues e no projeto que lidera? Porquê? Olha, essencialmente porque são pessoas que estão na política pelos outros e não por si mesmas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu saí do conforto do meu anonimato, não é? Da minha vida que está estabelecida, não tenho uma carreira profissional, tenho uma vida familiar tranquila, pronto. Eu saí do meu conforto para me dedicar a isto e parece que não. Isto é um grande sacrifício pessoal, porque nós temos muita exposição, o meu telefone agora não para de tocar, não é? E tanto eu como estas pessoas encaramos isto como uma missão e uma missão de serviço público, na verdadeira acessão da palavra, que é, não é para nós, eu não faço isto por mim, eu faço isto pela minha filha. E quando digo a minha filha, digo as filhas de toda a gente. Eu não faço isto pela Filipa, eu faço isto por todas as mulheres, para perceberem também que, sendo mulher, também é possível chegar a estes lugares. E eu acho que esse estímulo que é importante hoje em dia, para as raparigas, para as meninas mais novas. E pronto, e é isso. Muito bem, Filipa. Obrigada. Muito obrigada por ter estado aqui connosco, por obrigada, nos dar a Mónica, conhecer foi um o seu gosto. projeto. Obrigada. Filipa Rodrigues vai ser a candidata do LIVRE à Câmara Municipal de Penafiel nas próximas eleições autárquicas. Lidera um projeto muito direcionado para resolver os problemas da violência doméstica, da violência no namoro, dos cuidadores informais, cuidar dos cuidadores informais e da imigração também. Muito obrigada por ter estado connosco.